Não existe psicopatas. Isso é uma coisa que sempre me incomodou e eu falo também inúmeras vezes, porque eu sei que quando eu falo psicopata, eu acho que a maioria entende o que eu quero dizer, mas hoje eu queria falar um pouco sobre esse termo, que ele não existe, só em Hollywood, tá? E explicar o porquê ele não existe, ele é um termo generalista, certo? Bom, bem-vindos ao canal Psicólogo, meu nome é André Barbosa, eu sou psicólogo clínico, tenho mais de 10 anos de experiência clínica em atendimento para adultos, tenho formação internacional em terapia cognitivo-comportamental, já escrevi 10 livros publicados no Brasil e Portugal, e hoje eu queria falar de um termo que muita gente utiliza, mas pouco sabe do que é que significa esse termo. Gente, o termo psicopata, ele é um termo generalista, tá? Não existe esse transtorno nos manuais de diagnóstico de saúde mental, nem no DSM, que é um manual que é muito utilizado pela psiquiatria, e nem no CID, né, que é um manual que é utilizado por psicólogos, psiquiatras, que fazem laudos psicológicos. Você nunca vai ver em nenhum laudo diagnóstico um laudo que tem dizendo que a pessoa é psicopata. Por mais que ela seja um serial killer, alguma coisa assim desse nível, você não vai ver esse termo sendo utilizado. Por quê? Porque o termo psicopata, ele na verdade, ele remete a um termo generalista, tá? Psico, mente. Pathos vem do grego, né, que é doença. Então, esse é um termo quase como se fosse assim a virose, né, da medicina. Tudo é virose, né? Eles não definem bem. Hoje a gente sabe mais ou menos quando a pessoa fala virose, ela quer falar um universo de doenças, tá? Quando a pessoa fala psicopatia, ela basicamente está dizendo que essa pessoa tem algum transtorno, tá? Mas ela precisa definir esses transtornos. Então, o que Hollywood chama de psicopata, que é o cara que é o assassino, né? Assassino em série, na verdade não existe esse termo não, tá? O que a gente vai dizer é o seguinte, por exemplo, até os principais serial killers, né, que é o Ted Bundy, né, o Ed Gein, que é o que ganhou até essa série do Psicose aí, enquanto um era diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, o Ted Bundy, tá? Ele era mais, né, pelo menos, os estudos de casos clínicos e a psicóloga que o atendeu, ela em todas as entrevistas e no livro que ela escreveu sobre ele, ela apontou que ele era um bipolar, o Ted Bundy, ele era um bipolar, tá? O Ed Gein, ele tudo que você tiver de artigos, de escrita sobre ele, vai referir ele como um esquizofrênico. Ele era esquizofrênico, tá? Então, esses caras, tá, que inspiraram o Ed Gein, ele inspirou quase uma produção hollywoodiana, né? Tanto que, por exemplo, a mais conhecida é a Psicose, né, que obviamente foi o pontapé inicial dessa indústria. Tem até um filme baseado nisso, como foi o processo de criar esse filme. Mas através do Ed Gein, da história dele, cara, veio Bates Motel, Hannibal, veio Os Estranhos, Massacre da Serra Elétrica, todos esses aqui, O Silêncio dos Inocentes, todos esses aqui foram inspirados no Ed Gein, tá? E detalhe, novamente, o Ed Gein, ele é esquizofrênico, tá? Ele era esquizofrênico. Então, a missão hoje era só corrigir um pouco esse termo. Esse termo psicopata, se você vê um psiquiatra falando que fulano é psicopata, geralmente quando o psiquiatra e o psicólogo, ele fala que fulano é psicopata, ele não está se referindo ao serial killer. Que a maioria das pessoas, pelo senso comum, quando eu falo que alguém é psicopata, entende isso, tá? Isso é um grave erro de comunicação dos profissionais de saúde mental com o grande público, tá? Enquanto um profissional de saúde mental, quando se refere a alguém como um psicopata, ele está acreditando que está todo mundo entendendo que ele está se referindo a uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ou seja, um sociopata. O sociopata, sim, é uma pessoa fria, calculista, que usa pessoas, que não consegue conviver com as leis, com regras, tá? Esse cara manipula as pessoas, mas ele não necessariamente ele é um serial killer, tá? Eu, particularmente, que já escrevi sobre sociopatas, já fiz artigos sobre isso, eu não consigo, de cabeça, me lembrar de um serial killer que era sociopata.
A maioria vinha de outros transtornos, tá? Existem inúmeros casos de pessoas que eram realmente voltadas pelo aspecto emocional do esquizofrênico, do bipolar, do borderline, tá? Mas é mais por esse lado. O psicólogo, o psiquiatra, quando ele fala psicopata, ele está querendo que todo mundo entenda que ele está se referindo a alguém antissocial, ou seja, um sociopata. Mas como ele tem preguiça de falar o que é um sociopata, porque ele acredita que o grande público já vai entender de cara quando ele fala que alguém é psicopata. Então você vai ver, por exemplo, alguém falar, fulano ali, o político X, ele claramente é um psicopata. Ali, a pessoa, ela está generalizando ou ela está dizendo que determinadas pessoas são frias e calculistas, ou seja, ela está querendo dizer que aquele sujeito ali que ela está falando é, na verdade, um sociopata, não um psicopata. Deu para entender, gente?